Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Fabinácio, estou aqui para trazer para vocês aquela análise de edital da Prefeitura de Itatiba, né? Para quem não conhece, Itatiba fica ali próximo da região, dentro da região de Campinas, na verdade, né? Próximo a Campinas ali, são as cidades ali, a cidade de referência ali. Então, nós vamos falar um pouco desse concurso que tem aí muitas oportunidades, né? Tanto para aqui no Já Passei você vai ter o curso de PEB 1, né? PDI também, Professor de Desenvolvimento Infantil, PEB 1 efetivo e também PEB 1 substituto, tá? Então, esses três cursos você terá aqui no Já Passei. Mas o concurso traz aí oportunidades variadas na área de educação, entre elas coordenador pedagógico, diretor, orientador educacional, supervisor de ensino também, tá? Lembrando que aqui no Já Passei a gente vai ter os cursos de PDI, Professor de Desenvolvimento Infantil, PEB 1, né, efetivo, e são 33 vagas, o que significa que vão chamar bem mais, né? E PEB 1 substituto, tá? Então, nós vamos comentar aí os principais pontos desse edital para que você possa aí ter acesso às informações, tá ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela, vocês podem aí participar, perguntar, dar sugestões, certo? Que nós vamos estar falando com vocês. Bom, Prefeitura do município de Itatiba, é o concurso público número 1 de 2025, tá? Vou ver se aumenta um pouco mais a tela aqui para vocês. Isso, acho que agora ficou melhor. Bom, aí o concurso, né, tem vários cargos. Eu vou falar aqui dos nossos da educação. E tem vaga para PCD também. Então, vocês vão ver aqui que é enorme a lista. Tem agente de trânsito, agente ambiental, almoxarife. A prefeitura está fazendo aí realmente um grande concurso. Assistente social, auditor, auxiliar, né? E aí vai muitos cargos. E o primeiro cargo que aparece da educação é o de coordenador pedagógico. São 15 vagas para coordenador pedagógico, 14 vagas gerais e uma para PCD. O valor do salário é R$ 6.752,91 e tem que ter licenciatura plena e pós-graduação em gestão escolar, tá? E experiência de 5 anos docente em sala de aula, no caso aqui para coordenador, tá? Então, só informando aí para vocês, certo? Para coordenador, nós temos aí essas vagas, o horário de trabalho 40 horas, certo? Depois, nós temos lá diretor de escola, 2 vagas, né? Então, não tem vaga para PCD, R$ 7.662,96. Também licenciatura plena, né, em pedagogia, ou plena em qualquer área do conhecimento e experiência mínima de 5 anos como docente. Maria Aquino, boa noite. Tá? 40 horas semanais também. De coordenador, esqueci de falar que também tem a formação em qualquer área, tá? Só tem que ter a experiência de 5 anos como docente, tá? E depois nós temos aí os cargos de, né, vocês estão vendo aí que tem muito cargo de engenheiro, fonoaudiólogo, historiador, né? Tem um cargo de historiador aqui, tem inspetor de aluno, enfim, é um concurso bem grande e nós vamos ter aqui o cargo de professor, tá? Tem de orientador educacional também, uma vaga 5.869, também superior em pedagogia, em orientação ou gestão escolar, ou pedagogia, tá? Nesse caso aqui, não é exigido experiência. E tem o PDI, Professor de Desenvolvimento Infantil, 14 vagas, 13 na geral, uma para PCD, 4.893, licenciatura Pedagogia ou normal de nível superior, com habilitação para formação em educação infantil, esse 40 horas, tá? Esse vai ter curso aqui no Já Passei. Boa noite,
Deixa eu ver aqui quem está falando. Diná, né? De vez em quando tem que tirar o óculos aqui. É a idade. PEB1 efetivo, 33 vagas, 31, né, de geral, 2 PCD, aqui 4.324,58, licenciatura plena ou curso normal, né, em habilitação para docência na educação infantil ou pedagogia de acordo com as diretrizes curriculares homologadas em 2006. 30 vagas, tá? E tem o PEB1 substituto, uma vaga, licenciatura plena, jornada de 30 horas também, tá? E 4.324 também, a mesma exigência aí, tá? Amanda, boa noite, Amanda. Boa noite. E a Amanda está falando lá de Embu Guaçu. E aí tem os cursos, né? Eu estou um pouco gripado, viu, hoje, gente? Então, não reparem a voz, nem se eu usar os lencinhos aqui, porque estou um pouco gripado. PEB1 Artes, substituto, né? Então tem formação aqui também de artes, música, né? Dança, enfim. Também uma vaga só, 30, né? 30 horas semanais, ok? E nós vamos ter também artes aqui, né? Mas o titular, então tem substituto e titular, 3 vagas, né? Também formação, ciências, tem uma vaga para substituto, uma vaga para titular, educação física, só uma vaga para substituto, o salário é o mesmo, tá, gente? 4.324,58 por 30 horas, né? E aí, claro, tem que ter a respectiva habilitação. Educação física, né, também, licenciatura aqui, essas são vagas gerais, né, vagas para efetivo. O substituto também é um efetivo, tá, gente? Geografia, uma vaga, né? Geografia, substituto e titular. História, tem uma vaga para substituto, uma vaga para titular. Inglês, uma vaga para substituto, uma vaga para titular. Aí nos cargos de PEB2, língua portuguesa, uma para substituto, 5 para titulares, sendo 4 de PCD e uma de pessoa com deficiência. E aqui, matemática, nós temos uma vaga, 3 titulares, né? E 3 titulares e 3 vagas no geral, não tem vaga para PCD. R$ 4.324,58 por 30 horas. Professor, vale a pena? Claro que vale, né? Você sabe a minha opinião sobre concurso. Um concurso que tem no edital 33 vagas, gente, 14 vagas aqui, é sinal que vai chamar muito mais, né? Quando a gente tem 33, a gente já joga aí pelo menos, né, umas 2 a 3 vezes. Então, nós estamos falando aí de 100 vagas. Por quê? Tem aposentadoria, educação infantil, é um segmento que cresce muito, né? Construção de creche, enfim. Então, você sempre tem bastante vaga. É uma região de muitos concursos, né? Então, é uma região onde as pessoas passam em outros concursos, e isso acaba fazendo com que haja uma certa rotatividade, tá? Então, vale muito a pena e você vai ter o curso aí do Já Passei para te apoiar nessa jornada aí, certo? E tem vários outros cargos, tem também de supervisor, né, que eu acabei não falando aqui. O cargo de supervisor está com o salário de 8.819, tá? 8.819, 40 horas, tem que ter experiência em gestão e também experiência docente, ok? Bom, vamos lá. Benefícios, vale alimentação. Quanto que é o vale alimentação, professor? R$ 1.000, tá? R$ 1.000, um bom vale alimentação. Plano de saúde, né? Desculpa, gente, é que eu estou um pouco gripado hoje. Plano de saúde tem nos termos da lei, adicional de 5% a cada 5 anos, então a cada 5 anos você ganha 5% de aumento, né? Então 5 anos é o chamado quinquênio, e aí isso dá uma diferença boa no salário, né? Se você tiver 15 anos de prefeitura, além dos reajustes inflacionários, enfim, que tem, em 15 anos você terá 15% de salário a mais, que é mais, né? Porque acaba fazendo 5 sobre 5 sobre 5. Então,
na verdade, você acaba tendo um aumento um pouco maior. O vale alimentação também é um valor aí bom, comparando com o que a gente vê aí nas outras prefeituras, né, de R$ 1.000, é um vale alimentação razoável, né? Tem o plano de saúde, que também é uma coisa para se considerar, né? Afinal, planos de saúde estão caríssimos e, se for bom, ajuda bastante, né? As outras informações aqui são de todas as outras carreiras, tá? E aí ele coloca aqui, ó, para os cargos do quadro magistério, os benefícios previstos no estatuto e plano de carreira também, né? E suas alterações, tá? Então, também tem plano de carreira. Inscrição começa no dia 31. Então, quando que você vai poder fazer a sua inscrição nesse concurso? No dia 31, tá? Dia 31/3/2025, no site da VUNESP. Se você entrar lá hoje, você não vai conseguir fazer inscrição, porque a inscrição é a partir do dia 31, 10 horas, até às 23 horas do dia 29/4/2025. Gente, pode participar. Se você tem uma dúvida, para aí, né, e pergunta. Sempre você vai entrar no site da VUNESP, que é vunesp.com.br, você vai entrar lá e vai fazer a sua inscrição. Outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês: a contratação lá em Itatiba é feita através da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, lá, você vai ser chamado de empregado público. Professor, então não tem estabilidade? Sim, tem estabilidade, né? O empregado público, assim como os servidores públicos, ele tem estabilidade. Só que o nosso regime, né, por exemplo, o regime que eu trabalho é estatutário, e esse regime lá em Itatiba é seletista, tá? Qual é a diferença disso? É a diferença das leis, enfim, que regem, né, a questão. Mas, na prática, gente, não tem tanta diferença assim como as pessoas costumam falar. Ah, não vou fazer esse concurso porque é CLT. Ele segue os mesmos ritos da estabilidade, né? Então, você vai fazer estágio probatório, depois de 3 anos, você tem estabilidade, mesmo sendo seletista, tá? Aqui em Bugaçu também é CLT, tá? Alguns municípios, né? Porque alguns municípios optaram pelo regime jurídico único, que inclusive já caiu isso também, mas optaram pelo regime seletista, tá? Então, olha só, 10 horas do dia 31 começam as inscrições. Obrigado, Amanda. Amanda falou aí que, né, lá em Bugaçu também é. Então, você faz lá na Fundação VUNESP a sua inscrição, preenche os dados, observa bem. É possível fazer nome social, né, para quem é pessoa de identidade de gênero, também é possível. É possível, você vai enviar os documentos aí, claro, você quiser usar o nome social, todas as instruções lá no site, certo? Sempre estando atento a isso, né? Para se inscrever, basta você ir lá, pagar a taxa, né? E quando você for nomeado, né, aí você tem que comprovar algumas coisas: ser brasileiro, ter 18 anos, sexo masculino, sexo masculino está quite com as obrigações militares, ser eleitor está quite com a justiça eleitoral, CPF regularizado. Eu sempre falo, CPF regularizado, gente, é o CPF que não está cancelado, né? Ah, não é a pessoa que deve na justiça. Não, isso aí não, né? Ninguém pode ser impedido se for devedor. O que você não pode ter é o seu CPF cancelado. Se você ter CPF cancelado é porque você não cumpriu com alguma obrigação, por exemplo, declarar imposto de renda, né? E também justiça eleitoral, certo? Tem que estar com tudo certinho. E aí, aptidão física, né? Fazer os exames também, não ter sido condenado contra o patrimônio, administração, fé pública, certo? Não ter sido condenado por ato de improbidade, não ter sido demitido do serviço público, de qualquer esfera governamental por justa causa, tá? Em decorrência de processo administrativo.
Então, a pessoa que foi demitida por processo administrativo não pode. Você pode se inscrever para mais de um cargo, né, desde que haja compatibilidade ali. As taxas, R$ 98,00 para o ensino superior, R$ 67,00 para o médio, R$ 54,00 para o fundamental. São vários cargos, né? Eu estou aqui falando mais dos cargos de professor, diretor, supervisor, coordenador, mas tem muitos cargos, tem inspetor de alunos, tem fiscal, tem um monte de cargo lá, tá? Pagamento até o dia 30, mas não deixe para o último dia, é o que eu sempre recomendo, porque isso pode gerar problemas para você, tá? É sempre lá no site da VUNESP, confira o boleto, se está certinho, né? Fundação, porque há muitos golpes, então você entrando no site não tem problema, mas é sempre bom estar atento a essas questões. E observar sempre o site da banca, né? Acessar o link, imprimir o boleto e pagar lá no banco a inscrição. Tem redução, isenção de valor? Tem. Você pode ter redução de 50% se você for doador de medula. O que é ser doador de medula? É você fazer um cadastro no Redome, tá? Então, lá nessa região tem lá o hospital, acho que, se eu não me engano, é o da Unicamp, mas existem outros. Aqui em Santos é o Guilherme Álvaro. Então, você vai lá, eu sou doador, por exemplo, de medula, então eu fiz lá o meu cadastro no Redome, eu poderia pedir 50% de redução. E é uma coisa assim, você vai lá, tira um tiquinho de sangue e aí você entra para o banco de doadores, né? José, esse sendo da VUNESP há de ser confiável, porque os últimos que fiz só decepção. Josi, né? Josi, a VUNESP é uma banca que, né, tem aí todo um nome, então é uma segurança também, né? Os concursos da VUNESP que eu fiz, todos foram tranquilos, tá? Bom, aí você tem que ter esse documento, que você é doador, e você também pode pedir a isenção, se você estiver desempregado e não esteja recebendo ou tenha direito a receber parcelas do seguro-desemprego, tá? E tem que ser residente do município de Itatiba. Então, a isenção é só para pessoas residentes do município de Itatiba, tá? E que estejam desempregados e não recebendo o seguro-desemprego. Aí tem todos os documentos que você tem que apresentar, né? As certidões, a carteira de trabalho, enfim, a banca traz todas essas instruções e, claro, tudo você manda via digital. E a VUNESP você tem que digitalizar, ela tem um padrão, né, de 500K, extensão PDF, JPG, JPEG. Então, você precisa fazer isso para você ter direito à isenção, mas aí é morador de Itatiba, tá? E desemprego. Você pode participar na questão da redução dos 50%, se você não é morador de Itatiba, com relação à doação de medula, tá? E aí, a gente segue aqui com mais algumas informações. Qualquer documento que você envie que não esteja legível, a banca não vai considerar, tá? E aí, claro, sempre você pode ter recurso, né? A partir das 10 horas do dia 15/5/2025, a VUNESP publica quem teve o deferimento ou não dessa situação. E se você não teve, você pode entrar com recurso no dia 16 e 17. Como praxe, todas as etapas têm recursos, né? Então, aqui as orientações de como você pode acessar, né? Enfim, hoje é mais fácil, aqui eles colocam do Acesso São Paulo. A VUNESP tem um edital bem padrão, né? Jurado, quem é candidato, quem exerceu a função de jurado tem que enviar a documentação, porque isso serve para o desempate, tá? Então, serve para o desempate também a condição de jurado que você tem. Eu vou adiantando aqui, vocês vão perguntando, gente, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é mostrar o edital, falar de alguns dos aspectos gerais do edital, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Candidato condição especial, que tenha
que não seja uma pessoa com deficiência, está com uma limitação temporária, ela pode pedir alguma prova especial, tá? Uma condição especial, né, para realizar a prova. Às vezes a pessoa está com uma perna quebrada, está usando uma cadeira de rodas, enfim, precisa ali de alguma situação, ela precisa solicitar para a banca, tá? E aí, claro, mandar os laudos médicos, né, de toda essa condição, para que a banca possa providenciar as condições necessárias para a pessoa fazer a prova, ok? Isso é diferente da pessoa com deficiência, que também vai concorrer na lista de pessoa com deficiência, mas nas 5% de vaga, e na geral também, né? Ela concorre nas duas, mas ela precisa também mandar a documentação. E aí é sempre o laudo atualizado, né? Aqui tem o que se considera uma pessoa com deficiência, então, impedimento de longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, ou com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Esse é o conceito aí, né, de pessoa com deficiência, e claro, tem que ter um laudo atualizado. Não adianta as pessoas tentarem forçar uma situação de deficiência, porque isso acaba sendo ruim para a própria pessoa, né? Então, a pessoa que faz jus dessas vagas já sabe que tem direito, né? Não é qualquer coisa, tem todos os critérios para que a pessoa seja considerada uma pessoa com deficiência. Também tem que mandar laudo, né? Tudo atualizado para que você possa concorrer nessas vagas, né? Então, aqui tem todas as informações, libras, aparelho auditivo, por exemplo, isso tem que ser informado, né? Porque você não pode entrar com um aparelho auditivo sem estar no parecer médico, então tem todas essas condições, e claro, você vai ver se o seu indeferimento ou deferimento também às 10 horas do dia 13/5. E se você for indeferido como pessoa com deficiência, você pode entrar com recurso também, certo? Eu vou adiantando aqui provas, né? Olha só, quantas coisas de prova aqui, né? Então, a gente vai ver aqui a nossa especificidade, que é a educação. Então, vamos lá já para a educação, mas só para mostrar para vocês como tem cargos em disputa nesse concurso de Itatiba. Aí chegamos aqui, ó, os educadores, coordenador pedagógico, diretor, orientador, psicopedagogo, supervisor, técnico desportivo, língua portuguesa, conhecimentos gerais, né, 15 questões, língua portuguesa 10, matemática 5, noções de informática, né, acredito que aqui também, conhecimentos, ficou confuso aqui, né, mas acredito que sejam 5, né, também. E conhecimentos específicos, 20 questões, e tem a fase de títulos. Aí vamos para de professor, né? Olha só, professor efetivo, esse aqui vai ser os cursos do Já Passei, o PDI, o substituto e o efetivo. Olha só, conhecimentos gerais, 15 questões, língua portuguesa e matemática. E conhecimentos específicos, 20 questões, tá? Então, e tem a segunda fase de títulos, certo? De títulos, ok? Efetivo, PDI e substituto. E aí, claro, avaliação de documentos. Aqui do PEB 2, ó, todo mundo do PEB 2, língua portuguesa 15, conhecimentos pedagógicos 15 e conhecimentos específicos 20, né? Ficou mal, vamos dizer, distribuído aqui, né, as questões aqui, parece não ficou tão bem na linha aqui, né? Mas tudo bem. Então, a gente sabe que vai ter matemática, português, conhecimentos específicos para os PEB 1, né? E PEB 2 não tem matemática, tá? Só, claro, obviamente, para o PEB 2 matemática, porque aí cai nos conhecimentos específicos, ok? Então, olha aí, uma prova bacana. Por que é bacana fazer essa prova? Porque prova da VUNESP é um edital já bem conhecido, né? Então, tem 5 alternativas, prova de 3 horas, ó, 3 horas de prova para todos os cargos, prova de títulos de caráter
classificatório, obviamente, né? E aí todos os outros cargos que têm provas práticas, provas, né, de aptidão física, enfim. A prestação de provas vai ser em Itatiba. O que acontece, gente? É um concurso muito grande, né? E aí pode ocorrer que seja aplicado em outras cidades, né? Então, a VUNESP já prevê isso, que pode ser aplicado em municípios próximos. Eu mesmo já fui fazer uma prova nessa região e acabei fazendo a prova em Campinas, porque na cidade não tinha mais vaga, né? Enfim, vaga, porque são muitos candidatos, e aí acaba que às vezes a cidade não comporta tantos candidatos, e aí é utilizado as cidades mais próximas também, tá? Isso está previsto. E, claro, a convocação é sempre pelo site, então você não pode alegar desconhecimento, não vi, não, tem que estar atento ali no site para você poder participar, né? E ter aí, conseguir, enfim, fazer a sua prova tranquilamente. Deixa eu só olhar aqui como é que eu estou, se tiverem perguntas, gente, eu estou tentando atualizar aqui a página, né? Para ver se tem pergunta. Vocês podem colocar pergunta aí, não fiquem tímidos, não, tá? Lembrando que também vai estar disponível os links para você acessar os cursos do Já Passei, né? Então, aquelas velhas instruções, né? O NESP é sempre caneta tinta preta, né? Documento de identificação, sempre com foto, RG, carteira de trabalho, pode ser o passaporte, né? Mas eu falo para levar sempre os documentos mais tranquilos. Carteira de trabalho, de identidade ou de habilitação, né? E também tem o dos aplicativos, aceita os documentos de aplicativo, cédula de identidade, carteira nacional de habilitação e RG. Eu nunca recomendo você levar documento digital. Por quê? Acontece algum problema, porque o documento digital você tem que abrir ele, não é print, tá? Não pode ser printado. Você tem que abrir o aplicativo e mostrar para o cara que, né? Você tem que abrir o e-título, então tem que ter rede, né? Tem que ter internet, enfim. Por isso que eu nunca recomendo levar só o digital. Leve o físico, que é melhor, né? As instruções ainda colocam, né? Sobre máscara, enfim, e aí poderá ser exigida a retirada da máscara. Ainda tem uns resquícios de pandemia. Candidata lactante também, né? Ela tem que levar um acompanhante maior de idade, ela tem que informar a VUNESP antes. Então, todos esses cuidados aí são importantes. Celular, né? Sempre desligar, se for possível, tirar a bateria. E por incrível que pareça, gente, eu faço concurso sempre, né? Estou sempre fazendo concurso. Dei uma paradinha agora, porque acho que agora eu dei uma sossegada. Mas, volta e meia, eu fazendo prova, eu vejo candidato que o celular toca. E às vezes que é até eliminado, né? Então, é bem complicado isso, ser eliminado por isso, né? PDI e PEB serão 15 questões de matemática? Não, não são 15 questões de matemática, eu não entendi assim, tá? Mas ficou confuso ali, eu estou até entendendo da Maria Aquino, porque realmente a formatação ali não ficou bem. Mas eu não estou entendendo que serão 15 de cada não, tá? Posso depois confirmar para você, mas acho que não, certo? Mas já confirmo para você já. Bom, então você precisa não ter nenhum equipamento eletrônico, né? Fazer a prova ali, depois você só vai sair depois de 2 horas, tá? Para todos os cargos. Então, a prova objetiva, ela vai ser dia 29 de junho de 2025, tá? Maria Aquino, já esclareço a sua dúvida, realmente ficou ali muito, a formatação ali, né, da tabela ficou ruim mesmo, né? Mas eu já te confirmo. Se a gente não conseguir, a gente envia um e-mail para a VUNESP também. Talvez eles publiquem até uma retificação. Mas não acredito que seja 15 de português e 15 de matemática, porque a VUNESP não faz 30 questões
de português e matemática, tá? Não é padrão da VUNESP esse tipo de prova, certo? Bom, e aí, claro, aqui, ó, as provas serão no dia 29 de manhã, né? O diretor de escola é de manhã, né? Educador ambiental é de manhã, o que mais é de manhã? PEB 1 efetivo é de manhã, PEB 1 substituto é de manhã, artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática, né? Professor de música, aí, bateria, flauta, piano, de manhã, tá? Então, vários cargos aí de manhã. O que é à tarde, né? Então, à tarde nós vamos ter coordenador pedagógico, é à tarde, então dá para fazer manhã e tarde, certo? O PDI é de tarde também, então dá para você fazer PEB 1 de manhã, PDI à tarde, certo? Artes é à tarde, ciências é à tarde, educação física é à tarde, geografia à tarde. Os titulares são à tarde, né? Os substitutos de manhã, ok? Certo? Eu não vi supervisor. Supervisor também é à tarde, psicopedagogo também é à tarde, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. PEB vai ter quantas de matemática? Achei confuso também. PEB 2 não tem matemática, tá, gente? PEB 2 não tem matemática. PEB 2 só tem matemática para, né, quem vai fazer PEB 2 matemática nas específicas. PEB 2 não tem matemática. PEB 1 tem matemática, tá? PEB 2 não, ok? Só para a gente deixar bem claro isso. Né? PEB 2 não tem a matemática, ok? Certo? Estou aqui brigando com o negócio para ler as mensagens. Bom, vamos lá. Então, você vai, né, ver lá se está tudo certinho. Dá para fazer 2 provas também, tá? Então, dá para fazer 2 provas, um cargo de gestão, outro de professor, enfim, de acordo com o que você pretende. Professor, o senhor recomenda fazer 2 provas? Eu recomendo sempre. Por quê? São 2 chances, né? Mas eu fico cansado, mas, né? Gente, é assim, quando a gente quer passar em concurso, a gente tem que entender que aquele domingão de sol, ou de chuva, ou nublado, a gente está dedicado a uma missão, que é passar no concurso, né? Então, esse domingo vai ser o seu domingo de fazer prova. Então, quanto mais provas você faz, melhor. Eu sempre falo isso. Eu passei em 33 concursos. Teve concurso que eu fiz prova de manhã e de tarde. E eu passei de manhã e passei à tarde. Mas então foi assim? Não. O que eu fiz? Fiz muitos concursos. Tomei pau em muitos. E, claro, depois você vai começando a conhecer a banca, você vai começando até conhecer você, no sentido de, como que eu me preparo para fazer 2 provas num dia, né? O que eu tenho que fazer e tal, como eu me canso menos, enfim, você começa a ter estratégias para lidar com isso. E mais importante, você passa a conhecer a banca, né? Então, é muito importante. Eu considero que, se puder, faça, né? Olha só, tempo mínimo de duração 2 horas, né? Você só leva o material que você leva, é apenas aquele gabarito para você conferir depois, tá? Você não leva o caderno de questões, a VUNESP não divulga o caderno, não entrega o caderno de questões, ela divulga no dia seguinte, ok? Então é isso, né? Então, os 3 últimos sempre ficam até o final, né? Até o último acabar, para que ele possa fazer ali o registro da ata, lacrar os envelopes, etc. Né? Nota é de 0 a 100. Para você ser habilitado, tem que ter nota de 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes dessa prova. E aí, o que é não zerar, gente? É você acertar pelo menos, né? Parece óbvio, mas eu vou dizer, tem que acertar pelo menos uma dos componentes. Não dá para você zerar. Então, por exemplo, coordenador pedagógico, ele tem língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Ele pode zerar em algum desses aqui? Não, não pode, tá?
Se ele não acertar nenhuma de matemática, está fora. Se ele não acertar nenhuma de noções de informática, ele está fora, tá? Conhecimentos, aí professor, né? PEB 1, ó. Língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Tem que acertar pelo menos uma, tá? E olha aqui, ó, o PEB 2, ó, língua portuguesa, conhecimentos específicos, pedagogização e específicos. Tem que acertar pelo menos uma questão para não zerar. Se você zerar, você está fora, tá? Está fora do concurso, né? Amanda falou, eu fiz 3 concursos, o primeiro péssimo, a segunda melhorei, a terceira quase passei, fiquei por 1 ponto. A aprovação vem agora no quarto. É isso aí, Amanda. Eu também fiquei, ixi, Maria. Né? Eu falei que tem uma fase da minha vida que eu não passava, nossa, não estava passando em nada, né? Passava, mas não chamava, aquelas coisas que acontecem com a gente. Quando eu comecei a passar melhor classificado e comecei a ser chamado, gente, foi um atrás do outro. Parecia brincadeira, né? Fui chamado numa semana, daqui a 2 semanas fui chamado em outro, daqui a pouco chamaram o outro, e foi assim, né? Sucessivas chamadas. Aí o pessoal até brincava, você pode escolher onde você quer trabalhar. E isso aconteceu de verdade, né? Eu acabei escolhendo aonde eu queria trabalhar, o que eu queria fazer, enfim, né? Isso a gente conquista com o tempo, tá? Prova de títulos. A convocação de prova de títulos será posterior, tá, gente? Então, vai ser publicado. Então, eu tenho que me preocupar com o título agora? Não, porque isso é depois. Vai sair, né? Enfim, lá na VUNESP, vai colocar. Ah, tem que levar o título no dia? Não, tem nada disso. Isso aí depois, a VUNESP é sempre por site, né? Deixa eu ver aqui, o professor está me perguntando aqui, Alziled, é isso? Professor, cursinho já passei, vai ter geografia PEB 2? Não, PEB 2 não está incluído aí, só o PEB 1, né? Vocês vão ver que pelo conteúdo, tá? É possível aproveitar muita coisa do PEB 1, né? Vocês vão ver que o que não tem vai ser o específico de geografia, isso realmente não tem. Mas se você pensar assim, poxa, eu quero comprar o PEB 1, dá para aproveitar bastante coisa? Sim, dá para aproveitar bastante coisa. É uma questão de você analisar. E aí tem o período de experimentação ali, você pode até dar uma olhada, falar, poxa, que é legal, né? Mas a parte de geografia não tem, tá? Títulos, vai ser aí somente pós-graduação stricto sensu, né? E também em nível de especialização. Então, mas isso é uma preocupação posterior, né? Não vamos... Os títulos só depois, tá, gente? É só para quem for aprovado, né? Então, o envio de títulos, ele está previsto aí para o período de 29/6 a 5/7. Então, somente para aqueles que forem habilitados. Os que forem eliminados da prova objetiva já não terão oportunidade, obviamente, de enviar títulos, tá? Então, vai ter doutorado, mestrado, especialização também, aquela stricto sensu, né? Para os cargos de diretor, coordenador, professor, técnico desportivo, psicopedagogo, né? Todos esses cargos aqui da educação têm títulos, tá? O de doutor vale, um título vale 2,5, né? Só pode um. Mestrado, 1,5. E de pós-graduação lato sensu, aquela de 360 horas, você pode entregar 2, valendo 1 ponto, tá? Valendo 1 pontinho aí. Mas isso, como eu disse, é depois. Você primeiro precisa ser aprovado lá na prova. E para ser aprovado na prova, tem que acertar mais de 50% e não zerar em nenhum dos componentes, tá? Então, não pode zerar em língua portuguesa, né? Quando tem língua portuguesa, quando tem informática, não pode zerar em informática, e assim sucessivamente. Prova prática não é para educação, é para outros cargos aí de motorista, né? Então, nós vamos pular essa parte aqui, que essa parte aqui não interessa para quem vai fazer concurso da educação. Aqui tem guarda municipal, né?
e aí tem os testes, né? Quem já fez concurso aí para teste de guarda, né? Polícia Federal, enfim, os testes físicos são bravos, né? Não é fácil, não. Eu fiz uma vez, né? Mas é difícil. Tem que estar em forma, né? Tem que estar bem. Não são mais fáceis. Tem os testes psicológicos também, mas no caso aqui, não. Só de professor também não, tá? Então, a nota da prova final é a nota da prova, mais os títulos, no caso do pessoal da educação, ok? Critério de desempate, né? Aí sempre o da educação, igual aos outros, prevalece o Estatuto do Idoso, então as pessoas mais idosas, acima de 60 anos, né? Elas, nos termos da lei federal, elas passam na frente. Depois, o maior, eles colocaram aqui errado, né? O maior número de acertos na prova de títulos. Não tem acerto na prova de títulos, eles vão retificar isso, obviamente, né? Aí deve ser a maior pontuação na prova de títulos, aí tudo bem. Questões de conhecimentos específicos, língua portuguesa, matemática, isso aqui entra nos critérios de desempate, tá bom? E se tiver pergunta, coloca a pergunta aí, tá, gente? Aqui os mesmos critérios também para os professores, né? PEB, enfim, tá? Então, também a VUNESP errou aqui, ó, colocou maior número de acertos na prova de títulos. Prova de títulos não é eliminatória, é apenas classificatória. Provavelmente isso será retificado, tá bom? Né? Vai ter uma retificaçãozinha aí. Recurso. Sempre tem recurso, né, gente? Não deram a minha taxa de isenção de taxa de inscrição. Você pode entrar com recurso. Minha inscrição como pessoa com deficiência foi indeferida. Você pode entrar com recurso. Saiu o gabarito, eu não concordei. Você pode entrar com recurso. Recurso é sempre individual, tá? Sempre individual, muito objetivo, né? Então, tem gente que fica adjetivando demais. Isso não é bom em recurso. Aliás, né, não pode desrespeitar a banca, sabe? Eu fiz a prova, mas foi muito ruim. A VUNESP bagunçou dessa vez, sabe? Aquelas lamúrias não cabem em recurso, gente, porque eles vão indeferir de cara isso aí. Então, o recurso ele tem que ter fundamento, né? Por exemplo, colocar uma coisa lá que não está na LDB, ou colocar uma coisa que desatualizada da Constituição, né? Tem que fundamentar bem o teu argumento. Colocar uma ideia do autor que ele não diz isso. E aí você botar o trecho do autor lá, enfim, né? Então, gabarito é um recurso para cada questão, quando é da prova objetiva, ok? Então, um para cada questão, não é um recurso falando de um monte de coisa, certo? Questão 32 tem problema? É um recurso para 32. 38 tem problema? É um recurso para 38, certo? É um recurso para cada, né? Então, é importante. Convocação e contratação, eu falo que isso você tem que se preocupar também depois, né? Mas é interessante você dar uma olhada nos documentos que são exigidos, porque, gente, eu já vi muitas pessoas passarem sufoco para entregar a documentação, principalmente quando exige experiência, né? Então, eu, por exemplo, tive que fazer uma maratona para pegar o meu tempo de estado, né? Sorte que eu corri atrás antes, porque senão não ia dar tempo. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Quando eu entrei no cargo de supervisor, eu tive que fazer uma corrida para pegar o meu tempo de estado e não foi fácil. Uma burocracia terrível, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, certo? Aqui tem muita coisa de guarda municipal, né, de outras coisas. Prazo de validade do concurso de 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2 anos, certo? Então, aí é um concurso que vai valer por 2 anos, sendo prorrogado. Então, uma lista, como eu falei, tem 33 vagas, tem 14 vagas, mas ao longo de 2 anos, né, eu mesmo falei o exemplo para vocês. Campinas, fui chamado de supervisor em fevereiro, concurso que eu fiz lá atrás, quando eu estava começando a fazer concursos para supervisão. E eu fiquei em 29º e fui chamado.
né? Depois de quase 4 anos, né? Então, quer dizer, né? Tá, que quando eu prestei o concurso, acho que não eram nem 5 vagas, né? Enfim, chamaram mais de 30, tá? Para supervisão, hein? Para supervisão. Então, é bem legal, né? Chamaram 37, se eu não me engano. Certo? Isso foi, eu fui chamado em fevereiro, um concurso que eu fiz lá atrás. Então, é importante essa, quando, né, prorroga, enfim. Bom, aqui nós vamos, aí tem várias leis aqui, né, as atribuições dos cargos, eu também não vou falar disso aqui, mas eu sempre comento com as pessoas que é importante elas lerem as atribuições do cargo. E aí eu vou mostrar para vocês agora o conteúdo, né, o que que cai, tá, em cada disciplina, tá? Então, aqui fala da lei de criação de cada cargo. Eu vou falar agora do conteúdo, certo? Então, vou ter que trocar de tela aqui para falar do conteúdo, ok? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, agora eu vou falar do conteúdo programático. O que tem nesse concurso aí, e é o padrão VUNESP, né? Então, que interessante, padrão VUNESP. Olha lá, vamos lá direto para professor, né? Porque tem vários cargos aqui. Eu vou comentar só o do nosso curso aqui, tá bom? Para a gente não estender também a live. E, claro, se vocês tiverem dúvida, gente, não fique com a dúvida, pergunte, né? É importante você perguntar as suas dúvidas, ok? Ensino superior aqui, né? Então, aqui tem, por exemplo, dos outros cargos de supervisor, ó, língua portuguesa, matemática, informática, né? E eu vou colocar aqui já direto para o de professor, o que que cai, comentando aqui com vocês. Né? Olha aqui, ó, de todos os cursos superiores, aí nós vamos lá para aqui a bibliografia, né, também do específico desses cargos, e eu vou direto aqui para os de professores para colocar para vocês. O edital é muito grande, é por isso que eu gosto de mostrar para vocês, para você também não ficar perdendo tempo com coisa que não tem, né? Eu não vou fazer essa prova, para que você vai ficar olhando isso? Certo? Então, você olha o edital tem mais de 100 páginas, né? Então, 100 páginas de edital e mais 70 páginas de conhecimentos dos conhecimentos que caem na prova, tá? Então, vamos lá, ó. De professor, né? Aqui é para todos os professores, certo? Então, aqui dos PEB 2, né? Professores PEB 2. Então, língua portuguesa, ó, padrão da VUNESP, né? Crase, leitura e interpretação de texto, pontuação. Você pega a prova da VUNESP, gente, você já vai de cara saber. Aí, conhecimentos pedagógicos também, né? Relação entre escola e sociedade, função social da escola, educação inclusiva, gestão democrática, projeto político-pedagógico, né? Enfim, currículo, né? Currículo e cultura, comunicação, educação e as TICs, né? Tecnologia de informação, padrãozão VUNESP, gente. E aí vem, ó, por exemplo, aqui, né? Conselho escolar, Celina Arias, função da escola, Daniela Awad, educar meninos e meninas, relações contemporâneas de escola e família, da Regatieri, construtivismo na sala de aula, do César Coll, autonomia de professores, Ladislau Dobor, que é a realidade local, educação e apropriação, mediação pedagógica. Então, são autores muito clássicos da VUNESP, né? Jussara Hoffmann, avaliação mediadora, Libânio, democratização, né? Outro do Libânio também, políticas, estrutura e organização, educação escolar, o didática do Libânio, a Mantuan, né, que fala sobre inclusão, o José Moran, que fala sobre a atuação do professor com as novas tecnologias, Piaget, desenvolvimento e aprendizagem, tá? Vou citar alguns aqui,
diálogo entre ensino e aprendizagem, a prática educativa do Zabala, Thelma Vaz, o diálogo entre a Edilene Rópoli, que também é educação especial, Terezinha Rios, compreender e educar. E aí a legislação, gente, a Constituição está até bem enxutinha a legislação, né? A LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição do 205 ao 217, a LDB do 53 ao 59, 53 a 59 não é LDB, gente, é Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei da pessoa, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Também a lei, a LDB, e duas diretrizes aqui, né? A de educação básica e para o ensino fundamental de 9 anos. Bem tranquilo, aí vem os específicos, né, de cada um, certo? E tudo, e você, quando eu falar aqui do PEB 1, o PEB 1 é o foco do nosso curso, tá? Então, aqui tem toda a bibliografia. E aqui eu dou uma dica essencial para vocês, que é assim, pega o edital, o curso que você vai prestar, você tem que imprimir essa parte, só a sua parte, e organizar o seu cronograma de estudos. Professor, eu preciso estudar tudo, ler todos os livros? Claro que não. Mas você precisa entender o que eu chamo de DNA da educação. Se você entender o DNA da educação, você vai ir muito bem em qualquer prova, tá? Claro que você não vai precisar ler todas as coisas. Língua portuguesa, ó, agora sim, professor de desenvolvimento 1, PEB 1 e PDI. Língua portuguesa é o mesmo padrão, tá? Que eu falei. Então, VUNESP tem um padrão de prova. Começa com texto, né? E aí eu sempre recomendo, pegue e leia antes as perguntas, depois leia o texto, para você já saber o que o texto, né, você vai encontrar. Depois tem sempre uma charge, né? A VUNESP gosta muito de sentido próprio, figurado, sinônimo e antônimo, até os verbos da VUNESP eu já sei, né? Que ela gosta, né, dos verbos. Enfim, colocação pronominal, crase, isso cai. Matemática também é padrão, né? Adição, multiplicação, mínimo múltiplo comum, você tem que saber fazer isso, máximo divisor comum. A VUNESP sempre coloca uma questão de porcentagem, uma de razão e proporção, uma regra de 3. Regra de 3 é tudo na vida, né? Se você souber a regra de 3, você resolve um monte de coisa. Equação do primeiro e segundo grau, né? De vez em quando cai uma, não é muito comum, mas às vezes cai. Agora, geometria, né? Grandezas e medidas, quantidade, tempo, superfície, isso sempre cai. Então, perímetro, calcular um perímetro, um volume, teorema de Pitágoras e Tales são os preferidos e queridinhos da VUNESP. E aí você tem que pegar uma prova de matemática da VUNESP e fazer as provas. O que acontece, gente? Muita gente vai estudar matemática, já pega aquela equação do primeiro grau ou do segundo grau, né? Que não é de Deus, sabe? Aquela do segundo grau que né, um grau, muito grau mesmo, né? Então, não começa assim. Aí o cara fala assim, eu não sei nada de matemática. Ele pega a pior equação da vida para tentar começar. Não, começa com o simples, né? Pega aquele negócio de porcentagem, mais facilzinho de fazer. Vai com calma, né? Não vai logo na pegada. Porque tem gente que pega a prova da VUNESP e fala, vou resolver todos de matemática. Aí sempre tem uma equação do segundo grau lá, né? Que é aquela coisa que você fala assim, meu Deus, tem que incorporar aqui um matemático para resolver isso. Então, isso leva a gente a uma agonia, né? E você viu o que eu falei, né? Você não pode zerar em matemática, também não pode ir tão mal. Então, se você souber fazer uma porcentagem, uma regra de 3, dificilmente você vai zerar. Vai ter aquela equação do segundo grau, do fim do mundo, que você não vai saber resolver, ok, né? No resto você vai detonar, tá? PDI, né? Então, a relação professor, a prática educativa na educação infantil, né? E todas aquelas questões, relações escola-família, planejamento, pedagogia de projetos didáticos, os ambientes da aprendizagem na educação infantil, a brincadeira, né? Interações,
formação pessoal da criança, a questão da motricidade, que é super importante, né? O movimento, matemática, a Márcia colocou, a Maria, né? Maria Aquino. Matemática, meu maior receio. Também era o meu, viu, Maria? Também era o meu. Até que eu descobri que eu poderia, né, usar a matemática para me dar bem, né? Então, o que eu fiz uma estratégia uma vez para supervisão em São Roque? Eu falei, vou pegar matemática e vou estudar. VUNESP, hein? Só peguei ali, o que aconteceu? Eu até que não fui maravilhosamente bem na prova, assim, né? Mas em matemática eu acertei todas, eu gabaritei. Fiquei tão orgulhoso de mim. E aí, o que aconteceu? Devido a eu ter gabaritado matemática, eu fiquei em primeiro lugar. Por quê? Porque os outros candidatos foram muito mal em matemática. Só um outro candidato lá que acertou 8, ficou perto ali. Eu tinha acertado as 10. Então, às vezes, a matemática pode ser um diferencial, não é? E eu não fiz um estudo profundo. Eu falei assim, eu tenho que saber fazer porcentagem, tenho que saber fazer, né, o teorema de Tales. Então, eu fui pegando as questões da VUNESP, fui mapeando e falei, eu vou fazer isso aqui. E deu certo. Olha só, né, o que cai? Conselho escolar, né? Então, um texto da Márcia Ângela Aguiar, do José Moran e da Lília, Metodologias Ativas, por Amor e por Força, Rotinas da Educação Infantil, né, da Maria Carme Barbosa, Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, da mesma autora, Eulália Bacedas, Aprender e Ensinar na Educação Infantil, também um texto importante, né? As 100 Linguagens da Criança, esse aí, né? Ali, famosíssimo texto. Por uma Cultura da Infância, também esse metodologias de pesquisa com crianças, esse já não é tão conhecido assim, esse é mais ali local, né? Aqui também, aqui vocês viram que tem alguns textos de Campinas, né? Então, provavelmente aí da região, certo? Aqui, ó, tá falando, a Amanda tá falando que gabaritou LDB, isso aí. Aí aqui sim, os clássicos, né? Reflexões sobre a alfabetização, da Emília Ferreiro, Pedagogia da Infância, da Júlia Formosinho também, o papel da ateliê da educação infantil, a inspiração de Rédio Emília, né? Então, uma experiência que é necessário, cuidado com bebês, avaliação de educação infantil sobre a criança, projetos pedagógicos, tornando visível a aprendizagem das crianças, aí os textos da Kishimoto, né, Tizuko, Jogo, Brinquedo e Brincadeira, O Brincar e a Linguagem, né, esse livro do Lemov, né, Aula 10, né, Aula Nota 10, do Doug Lemov. Eu tenho esse livro, né, é um livro interessante. Mas não vejo alguns autores aqui caindo tanto, tá? Agora, Zilma Ramos, da Educação Infantil, sim, né? Luciana, esse também não vejo tantas questões desse texto. Registro da Educação Infantil, Vitor Paro, esse sim, cai bastante, a Unesp gosta bem dele, né? A Infância e Sua Linguagem, também já vi. A Perspectiva Político-Pedagógica, esse cai demais, né? PPP. Diário do Acolhimento na Escola Infância, esse no PDI sim. Piaget, Vygotsky, Vallon também, do Yves Lattaille, também um clássico. Projeto Político Pedagógico, esse aqui não cai, ele despenca. E também da Teberovski, né? Teberovski, da Ana Teberovski e Beatriz Cardoso, Ensino da Leitura Escrita, também desaba, né? E Henri Vallon também, né? Vallon, Concepção Dialética e Zabalza, Educação Infantil. Quem vai bem em matemática tem que se classificar melhor que muitos candidatos, pelos que a prova de PEB2 não tem matemática. PEB2 não vai ter matemática. Ó, lei, gente, tá bom, hein? Pouquinha coisa de lei, Constituição, né? LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns artigos, diretrizes da educação, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, tá tranquilo aqui, hein? Itatiba vai ter o quê? O currículo da educação infantil de Itatiba e a resolução 1. Olha, do EJA. Bem tranquilo, hein? Tranquilinho.
Agora, PEB 1, o pedagógico está mais pesado, tá? Pedagógico está mais pesado. Aí, PEB 1, né? Questões de letramento, alfabetização, direito à educação, gestão democrática, concepção de escola, PPP. E aí vem os clássicos dos clássicos da VUNESP, né? Melai School, tornar a educação inclusiva, né? Tornar a educação inclusiva um texto clássico, Alaverde também, clássico, organização do ensino em ciclos, José Moran e Lilian, a questão do metodologias ativas, também outro clássico. Aqui, ó, culturas escolares, culturas de infância, educação para a democracia, da Maria Vitória Benevides, também clássico, metodologias ativas, da Neuzi Berbel, as 100 linguagens, do Edward Carolin, né? Aqui é muito sucesso e fracasso escolar, da Marília Carvalho, que é bem clássico esse edital, né? Escola de tempo integral, um dos temas que está aparecendo bastante agora. Racismo e antirracismo. Esse tema, né? Eliane Cavaleiro, ele está caindo muito. Fiz até no meu canal da resolução por conta da educação antirracista, tá? Então, ó, tem caído bastante. Emília Ferreiro, né? Reflexões sobre a alfabetização, multimodalidade do Paulo Fock, né? Afinal, o que os bebês fazem no berçário, também é outro clássico. Paulo Freire, professora Cíntia, não, esse também clássico dos clássicos, né? Deixa eu ver aqui, aula nota 10 do Lemov, Mantuan, diferenciar, incluir ou para excluir, né? Incluir ou diferenciar para incluir ou para excluir. Também, né, metodologias ativas, Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candal, indagações sobre o currículo, outro clássico dos clássicos, a VUNESP adora fazer perguntas desse aqui. Antônio Nova, Paniza, né, ensinar matemática na educação infantil, Vitor Paro, outro autor que a VUNESP gosta muito, professor da USP, que está sempre aparecendo nas provas da VUNESP. Ana Maria e Lúcia Saceron, alfabetização científica, Jussara Hoffmann, que falou de avaliação, gente, Jussara Hoffmann, né? E aqui, Magda Soares, esse aqui, clássico, letramento e alfabetização, também a VUNESP gosta demais de perguntar disso aqui. Projeto político-pedagógico, da Ilma Passos Veiga, esse aqui não cai, despenca. E Thelma Vaz, o diálogo entre ensino e aprendizagem, esse a VUNESP ama, né? E aí, olha aqui, aí legislação aqui puxou, né? 205 a 214, ECA, LDB, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Política da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, o PNA, né, de 2009, né, 2019, já tem outro PNA, viu? Mas vai cobrar o de 2019. E também aqui, né, o currículo de Itatiba e também uma lei aqui da cultura e história afro-brasileira e uma resolução. Então, 3 leis aqui de Itatiba, certo? É isso, gente, ó. É esse o edital, tá? Eu sei que às vezes demora um pouco, mas eu gosto de falar com vocês para a gente analisar edital, porque é importante ter candidato que nem olha o edital. Aí complica, né? Quando a gente não olha o edital, gente, complica. A gente já começa perdendo, né? Já sai com 2-0 para os adversários. Então a gente precisa conhecer o edital, porque o edital é a regra do jogo. E saber a regra do jogo é importante para a gente passar no concurso, tá bom? É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida, né? A gente tem aquela dúvida lá, mas não é 15 para cada, viu, gente? Porque a VUNESP não faz 15 de matemática. Normalmente faz de português e um pouquinho de matemática, tá? E informática também, mas mais questões de português. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer aí sua pergunta, tá? Pode mandar pergunta aí. E não esquecer
de você adquirir o curso do Já Passei. Vai ter os links aí para você adquirir os cursos, que é importante, tá bom? Maria Aquilo, boa noite, boa semana para todos de estudo, que vocês consigam suas aprovações, né? É mais uma oportunidade. Às vezes a gente olha muito o salário, fica ali, tal. Gente, é sempre uma oportunidade. Você ser efetivo é uma oportunidade muito boa. Depois, eu não estou tão feliz em Itatiba, você tem condições melhores de prestar um outro concurso, né? Você já arrumou um pouco a sua vida ali, né? Porque tem muita gente e eu passei por isso, né? Vive no seletivo ali, e aí a gente está sempre assim, preocupado, como é que vai ser o próximo ano, será que vai ter aula, será que não vai ter, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Isso gera uma intranquilidade muito grande nas pessoas. Quando você se torna efetivo, legal. Tem cargo de gestão também, né? Às vezes a pessoa não quer mais a sala de aula, né? Quer outros desafios. E aí vai para o cargo de gestão. É legal também, é bacana. Então, são oportunidades, né? E quando a gente tem oportunidades, isso é muito legal, tá bom? E aí, invista, né, num curso, porque isso vale a pena, agrega conhecimento, não só para o concurso de Itatiba, para os outros, porque esse é um concurso da VUNESP, a VUNESP é meio padrão, tá? O que você estudar aqui, no próximo concurso, 90%, 80% vai ser a mesma coisa, tá bom? Boa noite, um grande abraço a todos vocês e até a próxima, tá bom? Um beijo em todos, um beijo no coração de todos, até a próxima. Obrigado.